Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h06, voltamos com o primeiro jornal ao vivo nesta manhã de quarta-feira, véspera do início de Copa do Mundo, aqui na Prever FM. E para a nossa entrevista 953, já está aqui na bancada o diretor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, Dr. Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza. Doutor Fortaleza, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia aos ouvintes. Doutor, ontem, mais conhecido como segunda-feira, o ministro da Saúde divulgou a paralisação da imunização contra a dengue, na vacina contra a dengue, né? E causou uma polêmica em todo o Brasil e em Botucatu, que foi uma das cidades que, em fevereiro, juntamente com uma cidade lá em Campos Novos, em Minas Nova Lima, em Minas Gerais e Maranguape, no Ceará, tiveram a iniciativa dessa imunização, né? O que de fato aconteceu? Se é protocolar um tipo de acontecimento como esse? E a gente convidou o senhor para vir aqui justamente para a gente ter uma explicação científica de tudo que está acontecendo. Não, perfeito. Olha, em primeiro lugar, quer dizer que eu deveria ficar em um momento normal, não fosse essa pressão antivacinal, essa politização partidária, eu ficaria aliviado que a gente vacinou antes de pausar, né? Porque nós temos uma vacina que protege 70% contra qualquer tipo de dengue, 90% contra dengue grave, e quando a interrupção aconteceu, nós já tínhamos gente vacinada. Eu me vacinei, meus filhos se vacinaram, minha esposa se vacinou. Eu penso assim, ufa que nós estamos protegidos antes da interrupção, né? Ufa que a população de Botucatu foi protegida sem nenhum acontecimento grave antes que houvesse essa interrupção. Mas na verdade, né, a gente precisa explicar, isso é normal em medicamentos, em vacinas, e para que se entenda isso, né, a gente precisa dizer como que um medicamento, como que uma vacina é estudada antes de ser lançada. Então, todas as vezes que você tem um medicamento ou uma vacina, primeiro ela é testada em animais, isso é chamada fase pré-clínica. Depois é usada num pequeno número de pessoas para ver a segurança, ver se dá para ir adiante. Geralmente umas 10 a 20 pessoas no estudo, isso é chamado de fase 1. Depois faz-se um estudo com algumas centenas de pessoas para avaliar qual a dose correta, para avaliar o modo de administração, isso é chamado de fase 2. E aí se faz um estudo com alguns milhares de pessoas. Essa é chamada fase 3. Quando a vacina passa e é aprovada até a fase 3, ela recebe uma liberação dos órgãos regulatórios, como a Anvisa no Brasil, como a FDA nos Estados Unidos, como a Agência Europeia de Medicamentos, que são, quero dizer, os 3 melhores órgãos regulatórios do mundo, né, os mais rigorosos. Isso acontece com toda a vacina, com todo o medicamento. No caso da vacina contra a dengue da Butantan, foram mais ou menos 20 mil pessoas envolvidas em todas essas fases. Então, após avaliar e ver que ela é eficaz, ver que ela é segura em cerca de 20 mil pessoas, a vacina foi liberada pela Anvisa. E aí se precisa, durante o uso, se fazer o que se chama de estudo pós-liberação, ou fase 4. Por quê? Porque se tiver um efeito colateral que acontece em 1 para cada 500 mil pessoas que tomaram a dose, não vai ser encontrado em 20 mil pessoas que fizeram o uso. E também porque, né, as pessoas que fazem os estudos geralmente são mais saudáveis. Quando a gente joga na população geral, aí a gente vai ver se funciona tão bem quanto funcionou nos estudos preliminares. E aí o que aconteceu foi mais ou menos isso, né? Nós tivemos uma vacina, a vacina foi liberada, e nós fomos convidados pelo ministro Padilha por conta da nossa excelente experiência com a vacina da AstraZeneca contra a Covid. E aí fomos a primeira cidade a ser convidada. No início era a única cidade que participaria, e aí houve a ideia de fazer uma segunda cidade, entrou o Maranguape, né, mais conhecida como a cidade do Chico Anísio, né? Exatamente. E logo depois uma pesquisadora de Nova Lima, muito próxima ao Ministério, ofereceu a cidade, né, para que ela fosse também um centro. Enfim, nós fizemos essa vacinação em massa aqui em Botucatu. Entre janeiro e fevereiro foram quase 40 mil pessoas vacinadas, sem nenhum efeito colateral grave, sem nenhuma internação, sem nenhuma morte.
Claro que vocês devem lembrar, todo mundo conhece alguém que ficou com manchinhas no corpo, né? E algumas pessoas até tiveram um quadro febril leve, parecendo uma dengue muito leve, mas muito menos do que poderia ser até esperado com base no que foi identificado em cidades onde não foi feita essa aceleração. Aí acontece que poucas semanas atrás, eu fui procurado pelo Éder Gatti, que é o coordenador do Programa Nacional de Imunização, porque havia o rumor de que uma pessoa tinha tido um quadro de pressão baixa, com febre, tinha ido parar na UTI, né? Não era nenhuma morte então, mas pedindo que a gente avaliasse com muito cuidado os casos que possivelmente tivessem acontecido aqui. Nós, varremos as entradas do pronto-socorro, fizemos uma pesquisa muito cuidadosa nos pacientes internados no hospital e não havia nenhum caso assim. Esse período se chama qualificação do ruído. Então foi feita a qualificação. Então o Brasil inteiro começou a qualificar essa questão e apareceram 2 mortes que têm uma associação temporal com a vacina, mas não aqui em Botucatu, não em Maranguape, não em Nova Lima e muito menos em alguns municípios do Tocantins, onde houve posteriormente também uma ampliação da vacinação. E sim em lugares onde a vacinação estava sendo feita para profissionais de saúde. Bom, não há comprovação de que essas mortes têm a ver com a vacina. Pode ser outras questões, pode ser um vírus selvagem que estava lá, vírus comum da dengue que já estava lá incubando. Pode ser outras associações, ou pode ser que as pessoas tivessem algum fator genético predisponente a uma reação grave da vacina. Até que isso seja esclarecido por uma questão de responsabilidade com a população brasileira, a vacina foi temporariamente suspensa. Veja, isso já aconteceu com N vacinas no mundo inteiro. Algumas voltaram, outras não voltaram. É um procedimento usual em vacinação, né? É um procedimento de segurança. Então, nós deveríamos, na realidade, estar bastante tranquilos aqui em Botucatu e aliviados, porque nós praticamente não temos pessoas que tomaram vacina nos últimos 21 dias. Doutor, quando o senhor fala de eventos graves, o que é considerado um evento grave quando uma pessoa toma uma vacina? Bom, o evento é considerado grave quando ele necessita uma intervenção médica, né, ou internação, né, quando ele é considerado um evento potencial de risco. Então, houve uma classificação aqui no Brasil em 500 mil doses, né, utilizadas da Butantan DV. Houve 42 eventos considerados graves, né? Eram quadros que pareciam uma dengue muito forte, que precisaram que corresse soro, que precisaria ter um pronto-socorro, né? Esses são considerados os eventos graves. Eventos como aquelas manchinhas no corpo que não causaram mal a ninguém são considerados eventos leves. É porque cada um, quando atinge a pessoa, cada um acha que o problema dele é o maior de todos. Então, muita gente na época da vacinação falou: nossa, eu fiquei ruim, nossa, eu fiquei muito mal, eu tive dor no corpo. Isso não é considerado um evento grave, isso é esperado, então. É esperado, tanto que assim, várias vacinas dão dor no corpo, né? Então, para citar uma vacina que nós tomamos sempre, que é importantíssima, né? Porque trata-se de uma doença grave, vacina de tétano. A gente vacina de tétano a cada 5 a cada 10 anos, dependendo de como a gente se expõe. E, amigo, parece que o braço vai cair, né? Você vacina, dali a 2 horas tem uma dor no braço, assim, às vezes uma dor no corpo. Entende? Isso aí tem a ver, né, com uma inflamação que a vacina causa no corpo, que justamente essa inflamação é o processo de produção dos anticorpos que vão nos defender contra as doenças. Bom, nós temos perguntas até de ouvintes já, né, Ellen? A Shelly, ela perguntou, falou: bom dia, ela falou: quem teve algum sintoma grave na época da vacinação, mas não se atentou que poderia ser reação da vacina, deve reportar agora? Se sim, onde? Olha, sim, deve reportar, deve ir à unidade básica de saúde, existe um sistema, né, de notificação e a gente pede que faça isso, a gente tem que saber, né, quantas pessoas tiveram e o que tiveram e como classificar, né, esses eventos adversos, para que a gente entenda mais e com isso a gente vai colaborar para as investigações que estão sendo feitas para a liberação ou não, né, posterior da vacina. Doutor, essa vacina que até segunda-feira nos postos de saúde, nas unidades de saúde estavam sendo aplicadas, ela é diferente dessa do Butantan? Não, é exatamente a mesma. É exatamente a mesma.
Entendi. E qual a recomendação para as pessoas? E esse tipo de paralisação, ele vai funcionar por quanto tempo? Vai ficar por quanto tempo, doutor? Então, isso assim, não dá exatamente para dizer, né? Mas o normal, o tempo que usualmente fica quando a gente volta, é algo entre 30 e 60 dias, em geral. Porque os estudos já estão correndo, os epidemiologistas já estão vendo, né? E se trata de pegar, por exemplo, essas 40 pessoas foram consideradas casos mais graves. Veja, essas 40 pessoas, elas não são casos que internaram, não são casos que são na UTI. Os casos realmente preocupantes foram 3. Essa é uma mulher que foi para a UTI, outros 2 casos que teriam, né, infelizmente, falecido um pouco tempo depois da vacina, né? Então, esses 3 casos, mais os outros 40 casos que tiveram um quadro como se fosse uma dengue muito forte após a vacina, estão sendo investigados geneticamente, estão sendo investigados para doenças que eles tenham, porque pode-se chegar à conclusão que você pode vacinar pessoas desde que não tenham uma doença específica, desde que não tenha uma característica. Eu vou dar um exemplo, a vacina da AstraZeneca, né? A vacina da AstraZeneca, ela era liberada amplamente. E aí, um pouco antes da gente fazer a vacinação aqui, houve uma gestante que foi vacinada, gestante teve um fenômeno trombótico, teve uma trombose, né, bem intensa em membros inferiores. O que aconteceu? Ela foi suspensa por um período, foi menos que um mês, e voltou com a proibição de usar em gestantes, né? Então, porque antes ela não tinha essa proibição. Então, essa é uma questão que se faz, quer dizer, se faz uma avaliação. É uma vacina amplamente indicada, ela pode passar a ser indicada para grupos específicos, ela pode passar a ser contraindicada para grupos específicos. E para que a gente avalie isso, vai ali 30, 60 dias usualmente. Pode demorar mais, isso depende do grau de sofisticação, né, que esse estudo possa acontecer. O importante é que quando se trata de vacina, vejam, quando a gente tem um medicamento, e o medicamento causa um efeito colateral grave para cada 1000 pessoas que tomam, você fala assim, bom, mas a doença em geral é muito pior, né, do que o medicamento. Mas quando a gente está falando de vacina, a gente dá vacina para pessoas saudáveis. E aí a gente tem que se preocupar se o risco de doença é muito pior. Isso acontece com a vacina de febre amarela. A vacina de febre amarela é uma vacina que dá reações, efeitos colaterais graves, mais ou menos 1 em cada 500 mil doses aplicadas. Mas quando você tem um risco muito grande de febre amarela, acaba que você tem que vacinar. Quando houve febre amarela na Grande São Paulo, a Secretaria de Saúde do Estado teve medo de vacinar. Falou que eu vou vacinar 20 milhões de pessoas, né? Tem efeito colateral grave para cada 500 mil, então 40 efeitos colaterais graves. Não vacinou, resultado. Teve mais de 200 mortes, né? Febre amarela. Então, essa dúvida entre vacinar, entre o quanto você pode do efeito colateral, né, ser tolerável, né, ser aceitável, depende muito do risco. Mas quando a gente está trabalhando com vacina, a gente está trabalhando com dengue, uma doença que, por exemplo, esse ano praticamente não teve, mesmo quem não foi vacinado, né, praticamente se expôs, porque foi um ano com pouquíssimos casos de dengue aqui no Sudeste. Então, isso é realmente uma preocupação. A gente não pode ter a vacina que deixe mais gente doente do que proteja contra a doença. Então é por isso que mesmo um efeito colateral muito raro faz com que a gente interrompa temporariamente a administração da vacina. Isso não quer dizer, né, que aquelas pessoas que foram vacinadas não foram beneficiadas. Para mim, a população de Botucatu teve a sorte, né, de ter metade das pessoas entre 15 e 59 anos vacinadas antes dessa interrupção. Portanto, protegidas contra a dengue. Vamos ver isso nos próximos anos, quando a dengue voltar. Eu até ia fazer essa pergunta, né, ampliar esse tema, porque eu acho que é importante entender, né? A morte de um paciente que tomou a vacina, de uma pessoa que tomou a vacina, é o único determinante para suspensão, para interrupção? Porque é o que o senhor falou, se a gente pensar em doenças que matam muito mais, é claro que a gente não quer perder nenhuma vida. Então é uma linha muito delicada para a medicina, falar, puxa, olha, a gente perdeu 2 pessoas com a vacina, mas se não der, a gente pode perder mais. Como é que é esse parâmetro que é usado pela medicina, doutor? Veja, como eu falei, a maior parte dos estudos com isso tem a ver com a vacina da febre amarela, uma vacina que já existe há mais de 100 anos, é a vacina mais eficaz de todas, né? Mas é uma vacina que
ali a cada 500 mil pessoas vacinadas, às vezes ocorre um efeito colateral grave, mesmo com desfecho fatal. Então, o que se faz? O que se faz é vacinar só os lugares que estão, assim, em epidemias, né, ou em risco alto. Então, por exemplo, no caso da febre amarela, eles exigiam muito morte de macaco. Costumam morrer macaco na região antes de começar a ter casos de febre amarela, né? No de São Paulo também foi isso. Os primatas da Cantareira começaram a morrer antes. Agora, a coisa é, né? Uma morte para nós, né, já é algo, né, muito difícil de considerar, porque a vida é um dom muito precioso. E as vacinas, ao longo da história, são a intervenção que mais salvou vidas. Não tem nenhuma invenção da medicina que tenha salvo mais vidas do que as vacinas. Então, hoje, a gente costuma se dizer assim, a vacina é vítima do próprio sucesso. Porque quando tinha muita gente morrendo de sarampo, que sarampo mata, muita gente com pólio que morria ou ficava para sempre com aquela sequela, quando você tinha gente morrendo de tétano, à torta e à direita, né? Eu cheguei a ver tétano, pessoas morrendo de tétano, morrendo de raiva, pois onde todo mundo dizia, não, vacina, por favor, né? Hoje que as vacinas já fizeram uma proteção grande contra a população, as pessoas não lembram que muito da nossa saúde se deve à vacina. Mas, André, a questão em geral, se a gente tiver numa vacina, sendo uma vacina recentemente, uma morte suspeita, isso é razão para interromper, isso é razão para se fazer uma investigação muito intensa, né? Ninguém deseja uma intervenção que prejudique a população, que ponha em risco, né, a saúde da população. Na vacina da Covid, só para completar esse tema, não foram registradas mortes por conta da vacina? Não foram registradas mortes aqui em Botucatu, nenhuma, evidentemente, né? Mas posteriormente, mas por conta de não só da vacina da Covid, posteriormente a vacina da AstraZeneca foi identificado um quadro, né, que chamava-se trombose com trombocitopenia, que não era mais gestante, era um quadro raríssimo. Era um caso para vários milhões de doses aplicadas, no caso da AstraZeneca. No caso da Pfizer, uma doença em adolescentes jovens, uma doença, né, uma inflamação do coração, que foi acontecendo. Mas elas eram tão raros, que não foi considerada a interrupção por conta dele. No fim, a Coronavac era a que menos, né, a do jacaré, foi a que menos, nenhum evento colateral grave que a gente tem conhecimento aconteceu com a Coronavac. Por outro lado, ela era de todas a que menos protegia contra a Covid. Ela protegia, mas a proteção dela se revelou menor. A Coronavac, por exemplo, ela deixou de ser produzida porque as vacinas posteriores protegiam mais. A AstraZeneca, ela também deixou de ser produzida, porque quando começou a aparecer variante Ômicron, outras variantes novas, ela não se mostrou eficaz contra essas novas variantes. Né? Ela não saiu de linha porque fez mal. Ela não saiu de linha porque fez mal. Bom, são 7h24, nós estamos conversando com o Dr. Carlos Magno Fortaleza, diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu. Estamos falando da suspensão da imunização da vacina da dengue. E a Ellen tem uma pergunta. Eu tenho, na verdade, a gente estava falando das reações, né? O doutor até falou de que a reação nada mais é o corpo criando os anticorpos, né, para essa doença. E a minha dúvida é justamente essa. Tem gente que não tem, eventualmente, reação absolutamente nenhuma. Isso é um preocupante? Isso é sinal que o corpo não criou anticorpos? Como funciona isso? Só para as pessoas entenderem também. É uma excelente pergunta, Ellen. Eu não tive reação nenhuma. É engraçado, da dengue eu também não tive, não. Não tivemos reação nenhuma, né? Fiquei olhando assim, a minha barriga querendo encontrar querendo encontrar assim, até ficou vermelho, não foi a posição que eu dormi, em 5 minutos já não estava mais vermelho. Então, eu não tive o chamado exantema, né? As manchas no corpo. Mas não, isso não tem absolutamente nada a ver, né? Todas as pessoas, elas vão ter um estímulo das células da imunidade que produzem os anticorpos, em outros casos, as células da imunidade que destroem os micro-organismos. Então, o estímulo, ele acontecerá. É que em algumas pessoas esse estímulo, ele vai se representar por um processo inflamatório que pode dar febre. Vou lembrar de novo a vacina da AstraZeneca, né? Eu não fui, ao contrário da vacina da dengue, que eu fui vacinada, da AstraZeneca eu não fui, porque uma contraindicação era ter recebido a Coronavac, né? Então, eu tinha recebido a Coronavac, né? Mas, quando houve a vacinação, a gente brinca que foi o maior absenteísmo da história de Botucatu, porque era uma vacina que no dia seguinte deixava você com febre, com dor no corpo. Né?
E aí a gente teve a segunda-feira pós-vacina, disse que nunca teve tanto atestado médico, né? Em Botucatu. Mas era um quadro leve, né? Não tinha a vida de ninguém em risco, mas dava, né? Aquela dor no corpo, dava né? que às vezes acontecia com a vacina. O importante é dizer o seguinte, isso não é sinônimo de gravidade. Isso é sinônimo de que o seu corpo está respondendo. Mas se isso não acontece, não significa que não está respondendo. Isso depende do modo como o corpo de cada pessoa responde, né, ao desafio, porque é um desafio, né? O desafio que a vacina faz, né? A gente produzir os anticorpos protetores. Doutor, eu fico imaginando, depois de tudo isso, né? E hoje em dia o mundo se move, principalmente no Brasil, se move através das redes sociais, né? O Brasil é referência no mundo, pelo menos foi até pouco tempo, em termos de vacinação. Sempre foi referência, né? Se falar em vacina, você lembrava do Brasil, né? E a gente sabe que existe já há alguns anos um movimento anti-vacina no mundo, que chegou aqui no Brasil, nós tivemos autoridades que se manifestaram contra a vacina, enfim, tudo isso. Como voltar à normalidade com a imunização da vacina contra a dengue e outras vacinas, né? Num ambiente tão dividido como a gente está enfrentando no Brasil? Em primeiro lugar, eu queria lembrar uma coisa, né? A vacina que está suspensa provisoriamente é a vacina Butantan DV. A vacina da Qdenga, né? Da marca Takeda, não. Né? Tá. Essa é uma vacina que já teve mais de 8 milhões de pessoas vacinadas no Brasil. Ela tem a diferença de ser 2 doses, então uma eficácia semelhante à do Butantan. E, assim, é uma vacina que o único problema é ser de uma empresa que não consegue produzir em quantidade suficiente. Está aqui é da empresa pequena, né? Então, a primeira produção dela foi de 10 milhões de doses, sendo que ela vendeu, das 10 milhões de doses, foram 9 milhões comprados pelo Brasil. Como era 2 doses, o Brasil naquele ano só conseguiu imunizar 4 milhões e 500 pessoas. Mas ela está na rede, né? E ela está sendo usada, e tem na nossa unidade básica para adolescentes. Com segurança, com total tranquilidade, sem nenhum sinal, né? Nenhum alerta de efeito colateral grave, né? Agora, quanto à questão do movimento antivacinal, né? O movimento antivacinal nasceu com as vacinas, né? A primeira vacina que foi da varíola. Essa vacina, ela foi no final do século XVIII, né? Você vai ter uma história muito bonita, né? Se percebia, a população sabia que se você fosse lá ordenhar a vaca e tivesse umas bolinhas na mão de um vírus que a vaca tinha, chamado vírus vaccinia. Eu não sabia que era um vírus, mas a doença é uma vaccinia. Quando vinha varíola, ela não pegava, né? Era a varíola bovina. Então o pessoal levava as crianças lá para se contaminar. E aí um médico sacou e começou a pegar aquelas feridas e começou a pegar uma agulhinha e furar a teta da vaca e furar o braço das pessoas, e as pessoas não pegavam varíola. Isso ficou bastante famoso, e aí, por volta de 1850, houve uma lei obrigando as pessoas a fazer isso. E aí começou na Inglaterra, começou um movimento antivacinal ali. Uhum. No Brasil, né, o Oswaldo Cruz tentou fazer isso no começo do século XX, e aí houve os políticos contrários, insuflaram a população no que foi conhecido, a gente estuda na escola como revolta da vacina, né? Revolta da vacina. E aí, assim, o movimento antivacinal sempre existiu. A questão é que, né, ele ganhou bastante força, né, com o crescimento dos grupos políticos ultraconservadores nos Estados Unidos e na Europa, né? E em países que na época estavam muito bem, que tinham vacinado bem a população. A partir daí, a vacina nesses países começou a reduzir, né, o seu impacto. E aí o Brasil foi muito imune aos grupos antivacinais e se tornou, ao longo dos últimos 50 anos, o melhor país vacinador do mundo. Aí nós, sarampo no Brasil é uma coisa muito rara. Acontece principalmente em classe alta, que é o pessoal que começa a dizer, não preciso de vacina porque eu sou rico, eu estou fora da população geral. Mas praticamente enquanto nos Estados Unidos, né, que a vacinação com sarampo foi vítima de várias fake news, começou a ter epidemias, e está tendo uma epidemia agora, que me preocupa sobre a Copa, né? Estados Unidos, Canadá, principalmente, mas também México. Estados Unidos e Canadá, principalmente, é uma epidemia de sarampo importantíssima. Sarampo é uma doença que é como se fosse uma doença com vermelhidão, com uma gripe forte, e sarampo mata, né? Ocasionalmente você tem mortes por sarampo.
Então, o que acontece, né? Dentro da atual circunstância, é claro, qualquer notícia ruim sobre vacina nos preocupa muito mais por conta desse movimento antivacinal, um movimento que está aí nas redes. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, e aí eu quero fazer um elogio a vocês, comunicadores em geral, porque eu tenho visto na imprensa, escrita, tenho visto na televisão uma cobertura muito correta, muito responsável disso, né? Eu vi os telejornais falando de uma maneira muito clara do que se tratava, como era nesse acontecimento da suspensão temporária. E aí eu pensei, né? Como a comunicação social responsável, né? Como os comunicadores, depois da Covid, né? Aprenderam a lidar com emergências sanitárias, né? Então eu quero dizer que estão de parabéns, a partir de vocês, né? Parabenizar em geral, né? Todos aqueles que fazem a comunicação pela rádio, por TV, pela imprensa escrita, pela cobertura nos órgãos, pelo menos de grande circulação, de grande audiência, muito correta, muito responsável desse acontecimento. Doutora, as notícias mais recentes dizem, eu tenho visto muito, os 21 dias. Há quem se vacinou nos últimos 21 dias. Quem passou de 21 dias não precisa se preocupar. Para Botucatu, ainda estava tendo vacinação da equipe de saúde com essa vacina? Alguém aqui no nosso município, ou até mesmo nas cidades vizinhas que nos ouvem aqui, precisa estar atento ou se preocupar nesse momento? Sim, o doutor André Spadaro me contou que há 100 e poucas pessoas aqui em Botucatu que teriam se vacinado nos últimos 21 dias. Primeiro quero falar sobre os 21 dias, até porque alguém ontem, né, me falou, puxa, Carlos, às vezes você fala 10 dias, né? É que assim, os casos graves têm acontecido, né? Os supostos casos graves, principalmente quase dentro dos 10 primeiros dias. É entre o 6º e o 10º dia, que é exatamente quando você tem dengue, quando a dengue fica grave. Mas, como o vírus vacinal circula por 21 dias, né? Então, há uma questão de, por um cuidado essencial, uma janela que a gente tem feito até 21 dias. Mas as pessoas que foram vacinadas nos últimos 21 dias, sejam aqui de Botucatu, sejam as pessoas dos municípios ao redor, que serão profissionais de saúde, principalmente, o que elas devem fazer? Devem ficar serenas, né? Porque os efeitos colaterais, tipo uma dengue mais forte, tem ocorrido em menos de na verdade, o caso de dengue leve, tipo dengue leve, é mais ou menos como se fosse 1 para cada 1.000 casos, né? 1.000 casos de vacinação, né? Os casos mais fortes, né? Tem esse 0,008%. É uma percentagem muito pequena, uma chance absolutamente muito, muito pequena. Mas, assim, se apresentarem um quadro, mesmo que seja do exantema, das manchas, né? Ou a febrezinha baixa, é sempre bom, né, que vá à unidade básica de saúde, ao posto de saúde, porque isso é como uma dengue, né? As pessoas que tiveram quadro grave é como se tivesse tido um dengue grave. E dengue, mesmo quando grave, a gente sabe que o atendimento de saúde rápido, né, faz com que o desfecho seja bom, né? Então é isso que a gente tem a dizer, mas esse número, né, de pessoas dos últimos 21 dias é um número, assim, absolutamente muito pequeno em Botucatu, pela própria razão. Eu queria repetir para vocês: as pessoas que se vacinaram estão protegidas contra a dengue, né? 70% contra qualquer caso de dengue, mais de 90% contra dengue grave. Então nós temos a felicidade de ter 40 mil pessoas aqui em Botucatu vacinadas e protegidas. Doutor Fortaleza, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui, no sentido de conscientizar a população, e sempre a gente vai agir dessa forma, de trazer um profissional especialista no assunto para deixar a população mais tranquilizada, porque no mundo de fake news, no mundo de conversa de comadre, a gente tem que trazer um especialista para falar sempre de assuntos importantes, principalmente que envolvem a nossa saúde. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado a vocês, eu estou à disposição para vir sempre que necessário. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.